E aí, meu povo? Olá, boa noite. Como é que tá a vida? Da semana, início de ano? Hoje eu estou aqui com o objetivo de falar sobre fé e razão. Parece antagônico, né, falar de fé e razão. Parece que são coisas distintas e são coisas que se contrapõem. Será que se contrapõem? Será que fé e razão são coisas de fato antagônicas? Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Como você tá? Bom, Diogo, grande abraço. E aí, Vera, você que está sempre conosco aqui, fé e razão são coisas que se contrapõem, são coisas antagônicas? Deus nos abençoe, Valdino. Obrigado a todos nós. Que as bênçãos sempre recaiam sobre todos nós, principalmente naqueles mais necessitados. Um ponto que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês é que nós somos indivíduos multidimensionais. Tem mais de uma dimensão da qual a gente participa. O homem, né, a humanidade, ela não é somente uma única coisa. Ela não é somente física, só material. Existem outras tantas variáveis, como é o sentimento, como é a consciência, como é o espírito, né? O plano espiritual, como é o plano energético. Então, a gente habita, na verdade, e isso às vezes a gente não está consciente, alerta sobre isso, né? Que nós somos indivíduos multidimensionais, né? E essas dimensões todas estão conectadas e elas fazem parte de um sistema ou um ecossistema, né, de vida, né? Então, a vida, na verdade, ela habita esse ecossistema inteiro, essas dimensões todas. E a gente, muitas vezes, pela nossa baixa capacidade de entendimento, ou pelo nosso pouco desenvolvimento, há uma tendência da gente querer diminuir e fragmentar para facilitar a nossa compreensão, né? Mas a verdade, ela não é fragmentada e ela não é reduzida, ela é algo que acontece. A verdade, ela é a verdade. Ela é o acontecimento na sua totalidade, né? A realidade, ela acontece na sua totalidade. E ela acontece fazendo essa conexão e essa fusão de todas as dimensões. Mas a gente, como a gente ainda tem uma baixa capacidade de entendimento e até mesmo de percepção, né? A gente tende, a nossa tendência é de dividir as coisas, deixá-las menores, deixá-las mais simples, para que essa simplicidade seja possível da gente gerar um entendimento em relação a isso. Eu acredito que com o desenvolvimento da humanidade,
a gente vai ampliando essa nossa capacidade, né, de entendimento das coisas. Porque a gente vai começando a ter um olhar um pouco mais aberto e aquilo que antes era tão complexo, talvez comece a ficar mais simples, né? E fé e razão são temas interessantes nessa lógica de pensamento. Então, eu vou trazer e tentar dialogar com vocês e discutir com vocês sobre isso, né? Fé e razão. Cortella, filósofo moderno brasileiro, ele usa um termo que eu acho muito interessante, né? A fé, ela insiste em crer. Eu primeiro creio, depois eu ver. A razão é o inverso. Primeiro eu tenho que ver para depois crer. Faz sentido? É uma maneira bem simples que o Cortella coloca, e eu acho super fantástico isso, né? E resume bem, né? A fé, eu preciso crer, é uma crença. E crença é algo que eu construo dentro de mim, ou que eu sou intuído a construir dentro de mim. Eu sou motivado a construir dentro de mim. Ou, quando eu falo dentro de mim, eu falo na minha mente, na minha consciência. Então eu creio nessas verdades. E aí, a partir do momento que eu creio nessas verdades, realidade, e ela se realiza, o meu entendimento dessa realidade se dá de acordo com essas minhas verdades. E isso dá um sentido, dá uma direção, sentido no sentido de direcionar a minha vida e as minhas escolhas. Então a fé, ela atua diretamente em apontar o caminho da minha vida. É que eu crio, que eu desenvolvo através das minhas crenças, com que minhas escolhas faz com que eu dê um sentido de direcionamento à minha vida. E ela não é construída através de um processo. A fé, ela é construída através de uma outra dimensão que ela é sentimental. É um sentimento. Que não há uma explicação racional no primeiro momento. Então, quando eu tenho contato com aquele contexto, aquilo me inspira um sentimento que me traz uma crença, porque aquele sentimento me faz bem, me traz segurança, me traz conforto, me traz coragem. Então, esse volume, eles, na verdade, criam uma crença, e à medida que eu alimento essa crença e esse sentimento, cria em mim uma crença, e aí essa crença, essa fé que eu tenho, passa a ser normal das minhas decisões, do meu julgamento com relação àquilo que vivo no dia a dia. Tá certo? Então, a razão é o inverso disso. É um outro caminho para nós criarmos as nossas crenças. Então, a fé, eu poderia chamar que é uma crença,
é de um sentimento que eu tenho, é uma verdade sentimental, de um sentimento que me traz coragem, que me traz esperança, que me traz direcionamento, né? Mas é um sentimento. A razão é o contrário, né? É o ver para crer. Então eu preciso primeiro ver. E à medida que aquilo se comprova diante dos meus olhos, processo físico, material, aí sim é verdade. Então, a razão, ela parte do material. Então, exemplo, não aí porque está quente, vai queimar e vai machucar você. E a criança, diante dessa motivação que eu estou dando a ela às vezes não crê nisso. E por mais que a gente crê nisso, e aí a criança vai lá e encosta naquele objeto quente, e aquela experiência material, físico-química que gerou nela, gerou uma crença, gerou uma verdade nela que de fato aquilo ali faz mal e virou uma. Aí tem a crença de acreditar no pai, de acreditar na mãe, por mais que a mãe esteja falando alguma coisa que ela não compreenda, ela passa a acreditar, porque aquilo gerou nela uma crença. Passa a ter uma crença de que temperatura, de que tem quente e tem frio, né? E aí quando ela enxerga alguma coisa ou ela lê a respeito, tem a oportunidade de pôr a mão, acredita que aquilo é quente ou é frio, pode esquentar, pode esfriar, pode machucar ou não. Porque ela desenvolveu essa verdade, essa crença, através de um caminho. A razão, ela é uma crença física. Enquanto a fé é uma crença sentimental, a razão é uma crença física. Ambas, elas explicam essas a gente participa. A fé é uma dimensão espiritual, sentimental, e a razão material. Esses dois mundos, tá? Eles se complementam, eles fazem parte de algo maior que é a vida. Ó, a Vera colocou um negócio aqui. A fé nos leva, a razão nos orienta na melhor forma de caminhar. Às vezes a fé também nos coloca na melhor forma de caminhar, Vera. A fé é uma crença. Então, se eu tenho uma crença em que existe um Deus bom, se tem uma crença que eu acredito na humanidade, eu faço escolhas de acordo com essa crença e eu tenho uma melhor forma de caminhar, né? Também, a depender, a fé também nos empaca, nos trava. Às vezes eu tenho uma crença tão forte, tão forte, tão forte, que aquilo me trava, não me deixa caminhar, né? Isso sem fazer nenhum tipo de, né? Esse é um tema interessante, né? De religião, fé e religião muito próximas, né? Agora, há de se ter um detalhe. A construção de uma crença sua, tá? Mas construir essa sua crença, não necessariamente você precisa construir isso através de uma religião. Mas depende da fé. Se você não tem determinada fé naquelas crenças daquela religião, você não faz parte daquela religião. Então, assim,
A fé independe da religião. Eu posso ter fé na humanidade, eu posso ter fé na vida, eu posso ter fé em Deus, independente se eu sou da religião X, Y ou Z. Mas aquele arcabouço, né, de rotinas, de crenças, de dogmas, de normas, depende. Para você fazer parte daquela religião, você tem que ter aquela fé. Senão, você não faz parte daquela religião. A fé é maior do que a religião. Se o meu conhecimento, se a minha sentimento é maior do que uma determinada religião, eu posso ter uma fé maior que a religião. Eu posso ter uma fé que parte ou motivada pela religião A, com o passar do tempo foi incentivada pela religião B, com o passar do tempo foi incentivada pela religião C. E isso se complementa, me dá entendimento da vida, e isso amplifica na humanidade e em mim mesmo. Né? Então, gostaria. A fé, ela é. Você pode ter uma crença do que apenas aquilo que prediz uma religião. Contudo, a religião, ela nos e um incentivo para um determinado caminho que faz sentido na vida. E aí, quando você passa a iniciar essa crença, então você construiu a sua crença, você construiu e desenvolveu a sua, seja pelo caminho da idade, ou seja pelo caminho, tá, do sentimento, da espiritualidade. Você desenvolveu a sua crença. E aí você acredita nessa sua crença, não é de boca para fora não, é acreditar mesmo. E quando você acredita e se entrega nessa crença, você passa a confirmar, porque a sua vida se transforma, porque você passa a enxergar a sua vida de acordo com essa crença. O som está falando aqui que travando muito, o som está ruim. Ô, gente, isso está além da minha fé. Às vezes pode ser alguma instabilidade da conexão, da internet. Eu desejo que isso se estabeleça, tá? E aí, se por acaso não estiver legal, em outro momento, me desculpa, gente. Para mim aqui, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui a integridade do... Estou vendo aqui que a integridade deu uma baixada. Eu espero que daqui a pouco melhore. Mas enfim, eu vou continuar aqui, porque como está gravando, depois o Facebook ele coloca. Eu não sei o que a gente poderia estar colocando aqui. Desculpa, gente. Espero que estabeleça logo, tá? Mas eu vou terminar aqui. Então, quando a gente tem essa fé e essa crença muito verdadeira dentro da gente, e ela é construída em pilares baseados nos pilares que dão sentido à vida e fazem e respeitam o sentido da vida, não só da minha vida, mas da vida como um todo, dessas dimensões e desse ecossistema que a gente habita como um todo, desse planeta, desse mundo, desse universo que a gente habita. Então, quando a nossa crença ela vai ao encontro
dessas leis naturais desse ecossistema, a gente passa a ter uma experiência de vida de fato realizadora e integradora, né? Então, inteiro entendimento de como funciona, né, toda essa situação que a gente habita, essas dimensões, isso facilita o desenvolvimento das nossas crenças e potencializa então a nossa fé. Por isso que no Espiritismo nós falamos especificamente, né, formas de a gente nos desenvolver a nossa moral é através do conhecimento. Então, à medida que a gente desenvolve o nosso conhecimento a respeito das relações humanas e das relações espirituais, a gente amplifica esse nosso conhecimento, a gente desenvolve a nossa moral dessa relação entre eu e você e nós juntos com todo esse universo, e isso faz com que a gente tenha, de fato, uma experiência de vida relevante, né? Isso promove, inclusive, o nosso caminhar, né? Então, aqui, muitas vezes as coisas acontecem à nossa sorte. Existem, né, junto conosco, outras entidades já um pouco mais avançadas, que constantemente nos protegem, nos guiam, nos orientam, nos inspiram sentimentalmente, né? Aquele sentimento que vem de eu vou por aqui, não vou por ali. É um sentimento de isso aqui é certo, isso aqui é errado. É um sentimento de por mais que a razão me manda vir para cá, eu vou por ali porque tem algo me dizendo. Então, essas inspirações, essas intuições que lapidam as nossas crenças e melhoram, tá, as nossas crenças, a todo momento nós recebemos pela espiritualidade maior. E isso, à medida que a gente passa a ter essa sintonia, isso reforça a nossa fé em nós, na vida e na humanidade. E aí faz com que a nossa vida, de fato, seja uma vida que vale a pena ser vivida, né? E aí a gente começa a caminhar dentro de um sentido de vida. Lembra da fé? Dá um sentido para a vida. A nossa crença dá um sentido para a vida. Então essa fé, ela acaba dando o direcionamento de um sentido de vida. Vale a pena, que é de desenvolvimento, que é de progresso, que é de crescimento. Não só na dimensão espiritual, mas em todas as dimensões que a gente habita. É muito importante, minha gente, a gente amplificar o nosso conhecimento e o nosso entendimento dessas dimensões, mas entender que a razão e a fé não são coisas diferentes e antagônicas, e sim coisas que se complementam, porque a gente desenvolve as nossas crenças através de várias. A razão é um deles, a fé é outro, né? E aí nós ainda temos várias dimensões e outros vários estímulos para desenvolver essas nossas crenças, essas nossas visões de vida, tá certo? Então, minha gente, foi muito bom estar aqui com vocês, mais esses minutinhos, tá? Me desculpa pela conexão, eu vou tentar verificar se na próxima semana tem alguma coisa que eu possa melhorar do lado de cá, tá bem? Que a gente possa estar novamente se vendo daqui a pouco, que vocês possam estar sendo inspirados por esses meus pensamentos, é a minha maneira de entender a vida e eu estou compartilhando com vocês, que são coisas que ao estudar sobre a doutrina me faz refletir na prática do nosso dia a dia, tá bem? E para mim faz sentido e aí eu estou compartilhando com vocês, mas no sentido apenas de compartilhar, de talvez aquilo que for bom que vocês possam absorver, possam compartilhar com outras pessoas também, e aquilo que de repente não for bom, ignora, gente, tá tudo certo, a gente tem que trazer as coisas boas da vida para dentro da gente, tá bem? Que a gente possa ser abençoado, que sobre nós recaiam, né, todas as bênçãos, né, desses espíritos que nos protegem, que nos guiam, que nos orientam, que nos inspiram, que nos intuem, né?
que a gente possa ter a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, né? Que a gente possa fazer tudo isso, tá bem? Que a gente se encontre na próxima semana, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Bênçãos a todo mundo, tá bom?